bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio do podcast Decifrando Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e o nosso tema hoje é roteiro de cinema, os principais pontos para você escrever o seu ou analisar qualquer roteiro de cinema apenas assistindo a um filme. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou crítico de cinema e produtor audiovisual, sou produtor audiovisual há 5 anos e crítico de cinema há 11 anos, e esse podcast aqui, o intuito dele é gerar conteúdo de valor, ensinar as pessoas cinema, pegar todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem desses últimos anos aí produzindo filmes publicitários, filmes de ficção para festivais, para internet mesmo, e tentar pegar toda a minha experiência também com crítica de cinema, analisando filmes e trazer para quem quer não só analisar os filmes, decifrar os filmes, mas também quem quer fazer isso com o intuito de fazer uma engenharia reversa, pegar um filme pronto, analisar, entender como é que ele foi feito e replicar esses conceitos do cinema. No nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre as 7 camadas que compõem todo e qualquer filme, e aqui a gente vai falar um pouco sobre uma dessas camadas, que é uma das primeiras que eu comento lá, que é o roteiro cinematográfico, o roteiro de cinema, eu fiz uma votação e muita gente, na verdade eu perguntei no meu canal qual o tema que o pessoal queria ver, queria aprender sobre cinema, e disparado foi o roteiro de cinema, tá? Então eu vou até inclusive ler alguns comentários aqui durante o podcast pra gente poder discutir e responder algumas dúvidas da galera sobre o roteiro, tá? Primeiramente, o que todo mundo precisa entender de uma coisa, de uma vez por todas, eu acredito que todo filme tenha praticamente a mesma estrutura, não exatamente a mesma estrutura narrativa, mas eles têm a mesma forma de contar uma história. Cada filme tem sua particularidade, cada filme tem seus personagens, o seu tempo de tela, o tempo de tela que ele dá para os personagens, o seu próprio desenvolvimento, a forma como ele conduz a narrativa, mas a priori a gente precisa entender isso. Todo filme possui praticamente o mesmo roteiro, o mesmo molde, que são os 3 atos cinematográficos, os 3 atos narrativos. Eu falei cinematográficos, mas eu quis dizer narrativos, tá, gente? Que são a estrutura base de todo e qualquer filme. Todo filme precisa de um desenvolvimento inicial, uma preparação de terreno, o que eu gosto de chamar de status quo, que é o mundo ideal, na verdade, o mundo comum daquele personagem. E temos no segundo ato uma mudança brusca, onde aquele personagem ou aqueles personagens são colocados à prova o tempo inteiro. E temos o terceiro ato, onde essa história, esse desafio que os personagens estão enfrentando, são colocados no ápice, no seu principal ponto, e chegam na cena para a qual aquele filme, aquela obra existe. E logo após ele conclui essa história de forma a fechar todos os arcos narrativos, fechar todos os arcos dos personagens. E por falar nisso, é muito importante também que a galera preste muita atenção em arco narrativo. Vamos lá, uma breve explicação sobre arco narrativo. Inclusive, eu queria, antes de falar sobre arco narrativo, deixar uma coisa muito clara. A minha ideia com esse podcast não é fazer uma aula completa de cinema, não é ensinar passo a passo, até é um pouco, mas eu acho que ele tá mais para uma conversa. Tipo assim, você sentou aqui na minha frente, você é o meu amigo, veio me visitar e falou: Bruno, eu quero aprender sobre roteiro, cara. O que você acha que eu devia fazer? Por onde é que você acha que eu devia começar? Eu acho que a ideia do podcast é mais essa. Então eu vou falando de forma bem livre, eu vou falando de forma bem solta, e aí vocês vão tentando pegar aí esse conteúdo sobre o roteiro, tá? Então vamos lá falar sobre arco narrativo. Eu já comecei aqui, ó, com 2 pés na porta. Aqui eu tô com 4 minutos de duração de podcast, já estamos no conteúdo, e a minha gata tá no cio, então se vocês a ouvirem miando, ela não pode me ouvir gravando, que ela começa a miar. Quando eu não tô gravando, ela fica quieta, mas quando eu tô gravando, ela começa a miar, tá? Então se vocês ouvirem, não estranhem aqui no meu apartamento mesmo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente focar em arco narrativo. E o que é o arco narrativo? É o processo de mudança pelo qual o personagem está passando, que são o ponto A, que é o ponto de onde aquele personagem saiu, e o ponto B, que é o ponto onde ele chegou. E o filme precisa desenvolver essa mudança de status quo, que geralmente todo roteiro emprega. Você começa o filme de um jeito, você começa a sua narrativa de um jeito, seu personagem age de determinada maneira, seu personagem fala, se comporta de determinada maneira, e ele termina o filme se comportando de forma diferente, ele termina o filme com ideias diferentes, com formas diferentes de agir, de pensar, de se manifestar. Me veio logo à cabeça, eu assisti ontem ao Coringa, né? Eu vi na cabine de imprensa o Coringa, e o filme é muito sobre isso. Ele é um filme muito perturbador, é um filme muito perturbado, assim. Claro que o seu protagonista é um personagem perturbado, extremamente violentado durante toda a vida, o que o tornou extremamente violento, mas você percebe muito
essa estrutura de 3 atos no filme. Ele começa com o status quo, que é a vida comum do Arthur Fleck, que é ele sendo subjugado por todo mundo, ele sendo rejeitado, negligenciado por toda parte, e o filme termina com a mudança total desse status quo, que eu não vou poder falar o que é, mas durante todo... entre esse começo da história, que é o status quo, até a conclusão narrativa, a conclusão do arco do personagem, há um desenvolvimento massivo e ele segue passo a passo a estrutura de roteiro clássica e funciona muito bem para fazer o estudo de personagem que ele quer fazer. Por falar em estudo de personagem, há diversos tipos de roteiro, há diversos roteiros, há roteiros com intenções diferentes, mas um dos que eu acho mais legais e que geralmente rendem bons filmes são esses tais de estudos de personagem. Ele pega o protagonista e o filme é sobre aquele personagem, sobre a natureza dele, sobre a sua essência e o que é que o filme quer extrair daquilo. Um filme que faz isso de forma brilhante, é um excelente estudo de personagem, é um dos meus filmes favoritos, eu sempre falo dele, é o Drive. Ele é um filme sobre um cara que quer mudar, ele é um cara envolvido com o mundo da máfia, ele é um criminoso, ele quer se livrar daquilo, ele quer ter uma vida comum, ele quer se apaixonar, ele quer ter uma família, mas ele não pode, porque a natureza dele não permite isso. Está impregnado no DNA dele que ele é um cara violento, que ele é um cara da máfia e ele não consegue se desprender disso. E o filme é esse, é o status quo do cara nessa vida comum dele de criminoso, mas infeliz, ele passando por todas as provações que ele precisa passar para entender que ele não vai conseguir se livrar daquilo. E o final do filme é ele seguindo em uma trajetória completamente diferente da qual ele tinha imaginado, não mudando para o que ele queria, mas mudando para o que é necessário. E isso não necessariamente é um final feliz, para mim não é mesmo um final feliz. Mas é um filme que também, olha só, emprega o arco narrativo e a estrutura de 3 atos. Eu fiz recentemente recentemente não, acho que foi ano passado, o curso do Aaron Sorkin, que é o roteirista da série West Wing, da série The Newsroom e do filmaço A Rede Social, dirigido pelo David Fincher. O roteiro é dele e também o roteiro daquele Steve Jobs, que é o filme do Danny Boyle, que é também sensacional. O cara ele tem um curso no Masterclass, que é um site, né, de vários cursos de cinema, tem cursos de direção, de roteiro, de música, de composição de música para filmes, de várias coisas, e lá tem esse curso dele de roteiro, que são 35 aulas, não sei quantas horas de material, algumas aulas eu até vi mais de uma vez, de tão bom, de tão bacana, de tão completo que é o curso dele, de tantos pensamentos que ele joga sobre o roteiro lá, mas um dos que mais na verdade o que mais me marcou, o que mais me chamou a atenção, foi logo nas primeiras aulas. Quando ele estava falando sobre estrutura de roteiro, quando ele estava falando sobre estrutura de 3 atos, ele falou sobre isso em 1 minuto e meio e ele resumiu em 1 minuto e meio de forma maestral o que é que são os 3 atos no roteiro, né? O que foi que ele disse? Ele disse que no primeiro ato, o seu protagonista ele sobe numa árvore fugindo de um animal, fugindo de um problema. No segundo ato, você passa o segundo ato inteiro tacando pedras naquele personagem. Você taca uma pedra maior que a outra nele e ele tá lá em cima da árvore tentando escapar do perigo. Enquanto ele tá tentando escapar do perigo, você tá tacando pedras nele. No terceiro ato, aquele personagem se safa. Ele encontra uma saída, a qual ele chama de corda mágica. Só que essa corda mágica precisa ter sido implantada lá no primeiro ato do filme. Lá no começo, quando ele subiu na árvore, lá o laço mágico devia estar num cantinho isolado e o seu roteiro precisa chamar a atenção para isso. Ele resumiu muito bem, de forma bem sucinta, bem direto ao ponto, o que são esses 3 atos. E ele mencionou algumas coisinhas aí que eu ainda não mencionei. Vamos lá. Entre o primeiro e o segundo ato de toda a história, você tem um ponto de ruptura, o ponto de mudança desse status quo. E aí é incrível como cada filme tem uma mudança de ruptura diferente. Isso também lembra um pouco a jornada do herói, né, que é o chamado para a aventura, né, em que o personagem ele vê uma situação a qual ele não consegue fugir e há o chamado para a aventura onde a ele é proposto
uma aventura, uma mudança, uma fuga daquele mundo do qual ele pertence, aquele mundo comum dele. E geralmente na jornada do herói, não na estrutura de 3 atos, a jornada do herói ela se baseia na estrutura de 3 atos, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Esse podcast não é exatamente sobre jornada do herói, é mais sobre roteiro de uma forma geral. Como eu falei, eu vou pontuar sobre a jornada do herói, mas ele não é sobre isso. De repente eu posso fazer depois um podcast exemplificando e detalhando a jornada do herói para vocês. Caso você queira e você esteja me ouvindo no YouTube, comenta aí no canal que eu vou anotar o seu pedido, tá? Mas vamos lá. O que é que eu tô querendo falar com tudo isso? Estou querendo falar que toda história precisa desses atos. Ah, Bruno, mas eu quero ser genial. Na minha história não vão ser 3 atos, vão ser 75 atos. Beleza. Mas para você fazer o que você quiser, você desmanchar o que você quiser na estrutura de 3 atos, você precisa, antes de qualquer coisa, conhecer de cabo a rabo esses 3 atos, tá? É aquela coisa, se você quer destruir a parada, se você quer subverter a parada, você precisa conhecer a tal da parada, tá? Então não vai querendo já meter os 2 pés na porta, querendo reinventar a roda, mudar e já começar no meio da ação, começar no chamado para aventura. Não dá. Você não vai conseguir fazer isso no seu primeiro roteiro. Inclusive, era uma coisa que eu tinha até guardado aqui para falar num outro podcast sobre produção de filme, mas eu já quero falar agora também no de roteiro, que é, muito provavelmente, os seus primeiros roteiros não vão ser realizados, tá? E fique calmo, tá tudo certo com isso. A maioria dos meus roteiros nunca, até hoje, eu tava escrevendo agora em julho um novo roteiro e ele não vai ser produzido. Eu até anunciei no Instagram que ia ser feito, mas eu vi que achei melhor não fazer esse, deixar para um próximo e tal. E aí eu tô fazendo outro filme no lugar dele, tô fazendo o Areia Negra, né? E é interessante você perceber isso, como por mais que você passe muito tempo escrevendo aquele roteiro focado nisso, dedicado na escrita dele, muito provavelmente ele não vai ser produzido e muito provavelmente ele pode até ser ruim. Mas o processo de escrevê-lo, o processo de criá-lo, o processo de pensar aquele filme é essencial para a sua bagagem, para o seu repertório. E no próximo roteiro, no seu roteiro que for ser filmado, no seu roteiro que for ser produzido, você já vai ter garantido uma experiência que quando você escreveu aquele seu primeiro roteiro, você não tinha. E aí tudo vai se conectar e você vai avançar aos poucos. Mas enfim, já estou falando agora muito sobre escrita de roteiro. Vamos continuar falando sobre a estrutura narrativa. O primeiro ato ele se constitui principalmente de você conhecer aquele personagem. Por mais que o personagem, como eu falei, ele mude a sua personalidade, por mais que ele mude quem ele é durante o filme, e isso tem que acontecer, porque se não houver essa mudança, para que eu estou acompanhando aquela história, se aquela história não vai causar nenhum impacto naqueles personagens que a gente está acompanhando? Por que eu estou acompanhando aquilo ali se eles não vão mudar, se eles não vão aprender nada novo, ou se eles não vão mudar a vida de alguém, ou a vida de algum personagem, se não vai haver mudança alguma? Por que eu estou acompanhando aquela história? Mas é primordial que você entenda também, eu estou ultimamente usando muito essa palavra primordial, mas é muito importante que você entenda também que o primeiro ato de um filme, ele serve para você se afeiçoar àquele personagem que você está acompanhando, ou aqueles personagens, geralmente aqueles, né? Mas se você precisa no primeiro ato, com certeza, isso é quase uma regra, se afeiçoar pelo menos ao protagonista. Se no primeiro ato você não se sentir ou se identificar ou ter algum tipo de compadecimento por aquele personagem, é muito provável que o filme se torne enfadonho, porque você não gostando daquele personagem, você não torcendo por ele, vai ficar difícil de você acompanhar aquela narrativa. Então essa é uma dica para quem quer analisar roteiros e para quem quer escrever roteiros. Se você quer escrever um roteiro dinâmico, um roteiro que prende atenção, um roteiro que instiga o público, você precisa fazer no seu primeiro ato com que o público se preocupe com o seu protagonista. Principalmente porque aquele personagem, muito provavelmente, ele vai passar por maus bocados. Então, para você se importar com eles e, consequentemente, continuar fisgado no filme, você precisa, logo no começo do filme, fazer com que o público se afeiçoe a ele, torça por ele, conheça quem ele é e, principalmente, se identifique com ele. O que é até um certo problema no Coringa, no filme do Coringa, porque eu fiquei até um pouco receoso comigo mesmo, porque eu tava compadecido pela situação dele. Era um cara que sofria muito, o cara foi espancado na rua e foi prejudicado no trabalho, foi rejeitado no trabalho, rejeitado pela mãe, rejeitado. Não tinha como eu não me compadecer, mas por mais que a gente estivesse acompanhando um psicopata, um cara com problemas psicológicos, um cara com uma índole ruim, um psicopata, né? A gente precisava não se afeiçoar,
mas se compadecer com ele o mínimo possível para que a gente pudesse acompanhar aquela história. E o filme ele até insiste um pouco até demais nesse compadecimento, porque é um caso muito extremo, é um personagem muito difícil de você se afeiçoar, de você se compadecer. Então ele realmente coloca o cara no fundo do poço, e isso não só para você se compadecer, mas também para construir essa figura de que ele acredita que ele é uma vítima da sociedade, de que ele acredita que todo mundo tá lá contra ele. Então ele faz isso com 2 objetivos e atinge os 2 com a cajadada só, né? Ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele desenvolve o personagem, o que vai ser muito importante, porque ele desenvolve o status quo do personagem para que no final, quando ele subverta isso, se torne mais impactante, e ele também nos faz nos compadecer com aquele personagem para que nós acompanhemos a história dele, por mais que ele se torne um cara violento, por mais que ele mate todo mundo, por mais que ele seja um cara extremamente maldoso. Então é um trabalho de roteiro primoroso aí do Coringa, porque ele faz isso, e faz isso muito bem. Mas vamos lá, eu tô usando o Coringa porque eu vi ele ontem. Mas vamos lá. Estabelecido o status quo, desenvolvido os personagens, entre o filme, eu costumo dizer que o filme tem 3 pontos. Eu costumo não, na verdade, eu falo isso, eu costumo dizer porque é a verdade. Todo filme, todo roteiro tem 3 pontos de virada. O primeiro ponto de virada é entre o primeiro e o segundo ato. Digamos que existem 3 blocos narrativos e eles estão colados um no outro. O primeiro bloco é o primeiro ato, o segundo bloco é o segundo ato, o terceiro bloco é o terceiro ato. Essa junção, o ponto de junção entre o bloco 1 e o bloco 2, que é o primeiro e o segundo atos, nesse ponto é o ponto de virada da narrativa. É onde vai acontecer o tal do chamado para a aventura na jornada do herói. E o que é? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui um caso. Por exemplo, eu sempre uso A Chegada como exemplo nas minhas aulas, nos meus vídeos, porque eu tenho um pôster do A Chegada aqui e tenho um pôster aqui de outros filmes, mas eu sempre uso da Chegada, que é sempre que eu olho primeiro. É quando os aliens chegam na Terra. A gente acompanha o status quo da vida da Amy Adams, a gente vê a relação dela com a filha, então logo no começo do roteiro do A Chegada, ele nos compadece com aquela personagem, porque ela perdeu a filha muito cedo, a filha dela era criança, teve um câncer e tal, e faleceu. Não sei se ele especifica que é um câncer, mas enfim, uma doença muito grave. E a gente já começa a acompanhar o dia a dia dela triste, rotineiro, sem a filha, extremamente dessaturado fotograficamente falando. E aí depois a gente tem o chamado para a aventura, que é a chegada das naves. E é muito bem feito porque, além disso, além dele construir bem direitinho esse roteiro, ele faz tudo isso com suspense, né? Então ele não mostra as naves de uma vez, ele não mostra tudo acontecendo, ele mostra caças cruzando o céu, alunos saindo da sala correndo para ver o que está acontecendo e tal. Ele constrói isso narrativamente. Primeiro ele mostra de uma câmera distante, pessoas assistindo a televisão está desfocada, você não vê direito, e ele vai construindo isso, esse suspense, até chegar de fato no chamado para aventura, que você vê o que está acontecendo e você vê, uau, isso aqui é incrível, e aí você está completamente na jornada. Porque, primeiro, a gente já tem uma personagem que a gente está acompanhando, está compadecido com ela, e pode vir o que vier com aquela personagem, que a gente vai torcer por ela e a gente vai acompanhar aquela personagem, porque a gente já está compadecido com ela, a gente já conhece ela, a gente já sabe quem ela é. O chamado para aventura é uma coisa inacreditável. Naves desceram dos céus em locais-chave do planeta, em várias capitais, e estão paradas lá esperando que os seres humanos entrem em contato com eles. Sensacional. Está estabelecido o começo da narrativa. O segundo ato ele é o mais complexo de todos para mim, porque ele não só é o mais longo, mas geralmente é nele em que os roteiros se perdem. Porque uma coisa que é muito importante em todo filme que eu assisto, uma coisa que é muito importante em todos os vídeos que eu produzo e todos os meus filmes é que o tempo inteiro nós temos que absorver informações novas. Isso não só em termos narrativos, em termos de roteiro, mas também em termos visuais, em termos de interpretação dos personagens. Eles têm que estar fazendo alguma coisa diferente que eles não estavam fazendo antes. A câmera tem que estar fazendo alguma coisa diferente que ela não estava fazendo antes. A narrativa precisa ser colocada para frente o tempo todo. E essa é uma característica primordial do segundo, mais uma vez a palavra primordial, do segundo ato. Ele sempre tem que estar colocando a narrativa para frente, mesmo que seja uma cena de respiro, mesmo que seja uma cena de reflexão, aquela cena precisa desenvolver algum ponto que vai ser concluído depois, ele precisa estabelecer algum ponto que vai ser desenvolvido depois e vai chegar em algum lugar depois. Então é muito importante que o filme faça isso. Um exemplo excelente de segundo ato, que eu acho que, enfim, o filme todo é excelente, mas o segundo e o terceiro atos do filme são
excepcionais, principalmente o segundo ato, já estou me repetindo aqui, é o Buscando, ano passado, do Anish Chaganty, se não me engano é assim que fala o nome dele. É um filme que se passa todo na tela do computador, e é um filme que é uma aula de suspense, é uma aula de roteiro, é uma aula de desenvolvimento de personagem, é uma aula de easter eggs, o filme usa easter eggs para poder desenvolver os personagens. O tempo inteiro ele vai fazendo uma espécie de desafios. Ele faz um desafio aqui, depois ele faz um desafio maior e ele vai construindo uma escada de desafios até um ponto que você chega e fala, meu irmão, o que é que tá por vir agora? O que é que falta acontecer nesse filme? Porque já aconteceu tudo, e ele tem uns 5 plot twists durante o segundo ato, sabe? Só durante o segundo ato ele deve ter uns 5 plot twists. É um primor. É um primor de roteiro. Um outro filme que eu acho que é muito bem escrito, que é um filme muito desconhecido, mas eu já entrevistei o diretor do filme aqui no canal, é o Coherence. Ele nunca foi lançado no Brasil, porque é um filme independente, foi um filme feito... É um filme em que a equipe técnica do filme tem 5 pessoas. É um filme que não tinha roteiro, ele tinha um resumo de 10 páginas e um resumo de cada personagem e o que ia acontecer com eles. E foi feito de forma completamente improvisada, de forma completamente independente. E é um filmaço que você precisa assistir. O primeiro ato deles, ele desenvolve 8 personagens no primeiro ato. Na verdade, ele estabelece o mundo normal, o mundo comum daqueles 8 personagens, e durante o segundo e o terceiro atos, ele vai desenvolvendo cada um desses personagens. E é um exemplo muito bom também de segundo ato, de segundo ato bem desenvolvido. Cada cena, ele lembra um pouco o Buscando, porque ele vai realmente colocando pequenos desafios e esses desafios vão crescendo e a tensão vai aumentando gradativamente, ele vai aumentando o suspense gradativamente, não revelando coisas parcialmente e vai instigando você o tempo todo, além de colocar um relacionamento ali não resolvido, um relacionamento mal resolvido, pra gente também ficar instigado e acompanhar aqueles personagens. Então é um filme que é primorosamente escrito, recomendo demais que você vai assistir. Então é isso, basicamente o segundo ato ele precisa colocar a narrativa pra frente. Só que lá no segundo ato tem um ponto lá geralmente é bem no meio do filme. Geralmente é em 50% do roteiro do filme, da narrativa. Mas alguns filmes fogem à regra. Por exemplo, o Filhos da Esperança, ele é um filme que ele faz isso lá pelos 70% do filme. Mas é mais ou menos na metade do filme, você tem o segundo ponto de virada, o segundo ponto de mudança do roteiro, que é quando as coisas ficam um pouco mais complexas, elas ficam um pouco mais difíceis e você fica ainda mais instigado na história. Geralmente são plot twists lá no meio da narrativa, e aí depois você vai acompanhando o restante. Um exemplo muito bom desse ponto de virada assim no meio do roteiro é o Garota Exemplar. Caso você não tenha visto o Garota Exemplar, te recomendo parar aqui, voltar daqui a pouquinho, voltar daqui a uns 2 minutinhos, pular uns 2 minutinhos no podcast para você não pegar esse spoiler, porque vale muito a pena você ver o filme e ter essa surpresa. É quando ela mata o ex-namorado dela lá de infância, né? Que ele acolhe ela, tá cuidando dela e ela mata ele. Aquilo ali coloca o filme numa perspectiva ainda maior, ainda mais impactante e amedrontadora de o que é que vai acontecer agora, o que é que tá prestes a acontecer nessa narrativa. Outros filmes também que usam isso, por exemplo, o próprio Coringa. Bem na metade do filme, ele lê uma carta que a mãe dele escreveu e lá tem uma informação muito importante para a história, muito importante para ele, para o personagem, e aquilo ali instiga a gente a continuar assistindo e a partir dali ele vai fazendo vários plot twists até chegar no final do filme, que é um grande motim na cidade, né? Enfim, para não dar muitos spoilers, e é um filme que constrói muito bem esse ponto de ruptura do filme. No Filhos da Esperança, eu costumo dizer que é quando aquela moça grávida ela tem a criança, porque além do protagonista estar tendo que cuidar de uma grávida, agora ele tem que cuidar da ex-grávida, no caso, e do bebê que acabou de nascer, e ninguém pode ver aquele bebê, porque se as pessoas souberem que tem um bebê vivo no mundo onde não existem mais bebês, o mundo vai virar um caos, né? Então ele tá com uma situação ainda mais complicada nas costas e ele precisa ponderar tudo que ele vai fazer ainda mais do que ele já estava fazendo. Então esse segundo ponto de ruptura, ele precisa ser muito impactante e precisa complicar as coisas ainda mais para o personagem. Lembra do que eu falei lá, lembra do que o Aaron Sorkin falou, que eu falei aqui no começo do podcast.
Você tem que passar o segundo ato tacando pedras no seu protagonista. Taca pedra, taca pedra, taca pedra. E lá no meio do filme você tem que tacar uma pedra que vai machucar ele. Não vai derrubar ele, mas vai fazer um puta do machucado no personagem. Mas ele tem que ficar de pé. Ele tem que segurar e tem que continuar aguentando as outras pedras menores que estão atingindo ele. Então eu diria que esse ponto de ruptura na metade do roteiro, ele é isso. Ele é uma pedra maior que foi lá e foi tacada com muita força nele. Vamos para o nosso terceiro ato. Uma coisa que eu acho muito legal no filme Saneamento Básico, o filme, que é o filme do Fernando Meirelles, não, meu Deus, do Jorge Furtado, que tem Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Paulo José. É um elenco sensacional, é inacreditável esse elenco, é um elenco estelar, assim, nacional, tem muitos nomes muito bons lá dentro. E é um filme sobre como fazer filmes, é um filme sobre pessoas que nunca na vida fizeram um filme, nunca tiveram o menor interesse por fazer cinema, fazendo um filme e descobrindo que eles gostam daquilo. E é um filme muito divertido, é o meu filme nacional favorito, é uma comédia. E lá no final do filme, o Lázaro Ramos, ele meio que assume o papel de diretor, no meio do filme ele assume esse papel, porque ele foi contratado para ajudar eles e tal, e ele chega pros personagens, pros atores, e fala assim, essa é a cena chave do filme, essa é a cena que vai pro cartaz, é para essa cena que o filme existe. E eu peguei essa frase para mim porque, de fato, o clímax do filme é a cena para qual o filme existe. Por exemplo, o clímax de O Poderoso Chefão é o ápice do chefão da máfia da cidade se sobrepondo a todos. Ele está sendo de fato o padrinho. Ele está sendo de fato o poderoso chefão desse título sensacional brasileiro. Ele está impondo, ele está se mostrando quem ele realmente é, o chefão da máfia que ele realmente é. Então eu acho importante que o clímax seja a cena para a qual você estava esperando aquilo. Na minha aula gratuita, caso você não viu ainda, tem uma aula de 1 hora sobre todas as 7 camadas, não só sobre o roteiro, aqui a gente está se aprofundando um pouco mais no roteiro, mas eu tenho essa aula sobre fotografia, montagem, mixagem de som, produção, enfim, tem tudo lá. Se você está vendo no YouTube, é só você vir aqui na descrição e clicar no link que você vai ser redirecionado para sua página de inscrição, você vai se inscrever e vai ter acesso a essa aula gratuita, tá? Lá na aula gratuita eu comparo 2 roteiros completamente distintos. Eu comparo o roteiro de O Poderoso Chefão e comparo o roteiro de Pequenos Invasores, que é um filme de 2009, eu acho, se não me engano, que tem a Ashley Tisdale, que é um filme muito divertido, é um filme infantil muito competente. Apesar de ser um filme infantil, ser um filme com cenas bobinhas, com momentos bobinhos, mas eu me divirto bastante com esse filme. O clímax do filme é um embate final entre as crianças com alienígenas. Temos crianças brigando, guerreando com alienígenas pequenininhos. Então, assim, é para aquela cena que o filme existe, é para aquele momento que o filme existe. E após isso, após esse ápice da narrativa, existe a volta ao mundo normal do personagem. Mas ele volta diferente, ele volta alterado. Ele aprendeu alguma coisa foi transformada dentro dele e ele traz esse ensinamento para a vida dele. Esse é um exemplo muito claro de jornada do herói, certo? O retorno ao mundo normal, né? Eu costumo misturar esses 2 elementos, esses dois vieses de estruturas narrativas, os 3 atos e a jornada do herói, que, como eu falei, não são a mesma coisa, mas são parecidos, são irmãos. É legal você perceber como vários filmes utilizam isso. Os personagens eles voltam para a vida deles normal, ou eles seguem a vida deles e o mundo normal deles agora é outro. O mundo normal deles mudou, certo? Então, reparem nisso nos filmes que você está assistindo a partir de hoje. E eu acho que eu já respondi, olha só, eu também tenho um grupo no Telegram, um canal no Telegram, pra galera opinar, falar o que eles querem ver aqui no podcast, e grande parte das coisas que eu falei aqui foi porque o pessoal opinou lá. Se você quiser participar, o link também tá aqui na descrição do YouTube. É só você clicar e você já tá participando praticamente, é só você ter o Telegram instalado no seu celular que você já vai estar cadastrado, certo? O pessoal perguntou lá, na verdade eu fiz uma enquete, e dei 4 opções sobre o roteiro, o que é que eles queriam ver aqui no podcast. E a grande maioria votou que eles queriam saber como aplicar a estrutura de 3 atos na história deles, para eles escreverem os seus roteiros. Então eu acho que está praticamente respondido, né, pessoal? Eu acho que é só você pegar a ideia de história que você teve,
e desenvolver e destrinchar em todos esses pontos que eu falei aqui para vocês. Claro que eu não falei de um monte de informações, de um monte de coisas sobre o primeiro ato, de um monte de coisas sobre o segundo ato. Você vê que o segundo ato é o mais extenso do filme, geralmente é 60% a 70% do filme, e eu falei pouca coisa sobre o terceiro ato, porque são muitos detalhes, são muitos pontos a serem destrinchados, e muito em breve eu vou estar lançando um curso de roteiro. Caso você queira ter acesso a esse curso de roteiro com antecedência, basta você entrar no grupo do Telegram ou se inscrever aí, ou se cadastrar na nossa aula gratuita, que eu vou te mandar um e-mail quando esse curso sair, tá? Então se cadastra aí que eu vou lançar esse curso completo de roteiro muito em breve. Mas é interessante, a partir de agora você já tem o básico, você já tem o primeiro passo para você, a partir de agora, destrinchar os roteiros que você assiste, dos filmes que você assiste, e também você começar a escrever os seus roteiros encaixando a sua história nessa estrutura, tá? O pessoal aqui, o segundo ponto que eles mais pediram foi como escrever diálogos. Eu acho que um bom diálogo num filme é um diálogo que se encaixa com a proposta naquela narrativa. E eu sempre falo isso. O que é que define um bom filme? Um bom filme é aquele filme que cumpre o que ele se propõe. Se o seu diálogo ele se encaixa naquele universo, ele corresponde àqueles personagens, ele faz sentido naquele universo, então ele é um bom diálogo. Mas vamos lá. Como é que um diálogo surge naturalmente na boca de um personagem? Eu acho que antes de mais nada você precisa ter um personagem bem desenvolvido, não na sua história, mas na sua cabeça, dentro de você. Porque se você conhecer os seus personagens como ninguém, você precisa fazer isso. Você criou aqueles personagens, você está dando voz a eles, está dando intelecto a eles, você precisa conhecê-los como ninguém. Uma vez que você os conhece, você sabe exatamente como eles se portam, como eles falam, como eles interagem, características da personalidade deles. Quando você vai escrever um diálogo, ele meio que fala por você. O diálogo sai quando você escreve. E não fica algo forçado, não fica algo gratuito, como por exemplo no Reverberação, eu tenho dois personagens que na verdade são personagens só em dimensões diferentes, e um é bobinho e o outro já é extremamente maduro. Então quando eu escrevi o diálogo, e você percebe que o Wagner entendeu isso muito bem, que é o ator que faz o filme, você percebe pelo diálogo que eles têm uma personalidade cada um deles. O outro também, o caso, é o The Cloverfield Files, né, que é o Miguel e Ana. O Miguel, ele é um cara mais solto, é um cara mais comunicativo, mais sorridente, mais alegre, não à toa. Ele é o, digamos assim, o apresentador do canal dele do YouTube, né? Ele que pega e grava, ele que vai lá e faz tudo. Enquanto a Ana é mais reservada, um pouquinho mais rabugenta, ela é pão dura. E você percebe isso não só na forma como os atores interpretam, mas no texto. O que é que eles falam? Como eles falam. E os dois foram extremamente fiéis aos diálogos que eu escrevi. Eles mudaram pouquíssima coisa, e eles entenderam muito bem quem eram os personagens, e eu nem precisei falar muito isso para eles. Eles mesmos entenderam porque no texto estava claro. E isso se exemplifica, isso se reproduz na tela do filme. Um outro filme que vai ser lançado agora, que eu produzi, fotografei e montei, é o Roda Viva. E você, caso algum de vocês chegue a assistir ao Roda Viva, vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber como cada personagem tem as suas singularidades, cada personagem tem o seu modo de falar, o tipo de fala, e não é só a questão da atuação, lembrando, é como aquele personagem fala, os tipos de palavra que ele usa, a velocidade da fala, a forma como ele argumenta uma ideia, como ele estrutura uma ideia, a forma como ele se relaciona com os outros personagens, tudo isso vem do roteiro. E para você fazer isso, você precisa conhecer esses personagens mais do que ninguém. Tem uns processos de escrita que muita gente recomenda, que é você fazer uma planilha e se perguntar quem é esse personagem, da onde ele veio, qual é o passado dele, o que é que já aconteceu com ele, qual é o nível de amadurecimento dele, quem é esse personagem, e escreve antes de escrever a história, ou durante a escrita, você que sabe. Eu tenho feito muito isso na minha pré-escrita de um roteiro. Eu estou começando agora a escrever um roteiro de um longa, eu estou prestes, na verdade, a começar a escrever um roteiro de um longa, do meu primeiro longa, e eu estou fazendo isso, eu estou reescrevendo um resumo, um apanhado do que vai ser o filme todo, e dos personagens. Então eu estou desenvolvendo eles, estou vendo quem eles são de fato, estou pegando referências também, é uma dica muito importante. Então tá aí outra dica, pegue referências de personagens. Por exemplo, a personagem do meu longa, ela lembra muito a Lisbeth Salander e a Michelle do Rua Cloverfield 10. A Michelle do Rua Cloverfield 10 e a Lisbeth Salander dos Homens que Não Amavam as Mulheres. Ela é uma mistura das duas.
E eu tô vendo, poxa, cara, eu vou ter que rever esses filmes, que são filmaços, claro, pra poder construir essa personagem. Eu ainda não defini muito bem referências para o melhor amigo dela, mas eu ainda tô desenhando isso, eu vou procurar, mas a minha grande referência é o próprio Miguel, do Miguel e Ana, que é um personagem que eu mesmo escrevi e tal, que é um personagem extremamente dinâmico, extremamente carismático e tal. Eu tô pensando seguir por esse viés, mas ainda não tenho certeza, eu tenho que fazer uma pesquisa um pouco mais adequada. Mas eu tô escrevendo o resumo desses personagens, eu tô escrevendo o resumo dessa história, eu tô escrevendo o resumo e reescrevendo, e todo dia pensando nisso, e eu ainda nem comecei a escrever o roteiro. É também uma outra dica que eu dou pra vocês antes de começarem a escrever os seus roteiros. Tenham na cabeça de vocês o começo, o meio e o fim da história. Ah, mas eu não tenho um fim. Você tem que ter. Ah, mas como é que eu tenho? Escreva. Senta a bunda na cadeira, abre o computador e escreve. Eu lembro que eu ouvi muitas e muitas vezes o podcast do Nerdcast sobre a profissão escritor. E o Eduardo Spohr fala isso. Ele fala que bloqueio criativo é desculpa de gente preguiçosa. Isso é muito interessante, porque de fato, se você tem que escrever, se você precisa escrever, e se você principalmente quer escrever, você vai sentar e você vai escrever, entendeu? Nada vai te bloquear, nada vai te parar. Você vai fazer, dar um jeito, você vai fazer aquilo acontecer. E é engraçado como todos os meus curtas-metragens foram desse jeito. Eu falei, cara, primeiramente, eu reuni a equipe, eu me comprometi a fazer o filme. Eu falei, gente, a ideia é essa, ainda não tem um roteiro pronto, vamos gravar? Quando eu tinha 5 pessoas falando, bora gravar, e aí eu ia escrever, e aí eu ia terminar o roteiro, eu ia pegar aquela ideia e ia destrinchar. Eu criei em mim uma obrigação de finalizar aquele roteiro. O Reverberação, ele foi escrito um dia depois de eu fechar a equipe, fechar equipamento e fechar a locação. A gente primeiro decidiu onde que a gente ia gravar, como que a gente ia gravar, e só depois que eu escrevi o filme, pra você ter noção. Eu não recomendo você fazer isso, tá? Eu fiz porque foi um processo criativo meu. O Miguel e Ana, por exemplo, ele começou a ser escrito antes do Reverberação, terminou de ser escrito meses depois que o Reverberação foi finalizado, uns 6 meses antes da gravação, e só depois que a gente foi gravar. Foi um processo completamente diferente. Eu repeti um pouco agora o processo do Reverberação com o meu Areia Negra, que tá em fase de finalização, mas porque o filme foi acontecendo, ele foi acontecendo, eu ia viajar pra Morro Branco, e aí surgiu a ideia, eu falei com a minha namorada, Michelle, bora fazer um curta aqui de brincadeira e tal, e eu comecei a pensar na história, eu fui pensando, e aí eu falei, amor, acho melhor a gente fazer esse filme aí com a equipe, viu? Acho que essa história aí cresceu demais. E eu até comentei isso com o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, do Bacurau, na minha entrevista com eles aqui no canal, caso você ainda não tenha visto, pesquisa aí no YouTube, entrevista Bacurau, ou como o Bacurau foi feito, entrevista, que você vai achar esse vídeo, ou procure aí no canal, tem um dos vídeos mais recentes. Caso você esteja vendo esse vídeo ou ouvindo na época do lançamento, e eles falaram assim que tem ideias mesmo que elas vão crescendo e você tem que dar o tempo que elas merecem. Então, Areia Negra eu queria ter gravado no final de semana depois que eu tive a ideia e escrevi o roteiro, mas eu vi que era melhor não, que era melhor dar tempo ao tempo. Nós só gravamos isso mais de um mês depois da escrita do roteiro, mais de um mês depois de começar a pré-produção, de agilizar tudo, deixar tudo no ponto, fomos para Morro Branco, gravamos, e só um mês depois dessa gravação, nós finalizamos a gravação, que foi essa semana agora, nós terminamos de gravar o filme. Então, assim, dê tempo ao tempo, mas respeite seu tempo, mas também não fique parado. Foi uma das dicas lá que o Juliano Dornelles deu. Não fique parado, escreva, faça no tempo que o roteiro precisa. Mas faça, não deixe de fazer, que era um erro que eu cometi muitas vezes até finalmente fazer o meu primeiro filme. Eu passei 2 anos tentando fazer um filme, tentando realizar um curta, mas fracassava porque deixava para depois, não porque agora eu não posso, não porque agora eu tô sem tempo, até que eu falei, não, agora eu vou fazer, e eu fui lá e fiz, e aí esperei um pouco mais, depois eu faço, e até que eu realizei o segundo, e aí desde que eu fiz o segundo, que foi o The Cloverfield Files, que é o Miguel e Ana, que tá no YouTube para você assistir, o link tá aqui na descrição do vídeo, eu não parei mais, e desde então eu tenho produzido cada vez mais. Eu fiz o Miguel e Ana, ele saiu em junho. Antes deles ter saído, eu já comecei a gravar o curta O Roda Viva, do Yuri, e agora eu já estou finalizando a Areia Negra, que foi gravado agora em agosto e setembro, e já está em pós-produção, está quase finalizado já a montagem, as cores, falta todo o processo de som e de trilha musical, mas eu não paro mais. E ano que vem, eu já tô na pré-produção de uma websérie do Sávio Fernandes, que vai ter uma entrevista com ele aqui no canal, e ano que vem eu quero fazer o meu longa-metragem, que, enfim, a ideia está surgindo, mas eu acho que vocês vão gostar, tá uma ideia muito bacana, eu espero que eu consiga
desenvolver bem no roteiro e tal. Eu vou aplicar todo o meu conhecimento que eu adquiri nesses anos todos na escrita desse roteiro. E é isso, eu acho que temos aí um podcast aí, ó, de quase 1 hora já aqui de gravação que eu tô vendo sobre roteiro cinematográfico. O pessoal também pediu aqui para eu para dar dicas de como ter ideias para um roteiro e como estruturá-las. Como estruturar, eu já falei, foi o podcast, eu acho que 80% do podcast foi sobre como estruturar a sua ideia ou como analisar a estrutura de um roteiro já pronto. E é legal esse conteúdo porque você pode tanto pegar ele para análise, como você pode pegar ele para criação. E eu acho que como ter ideias, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o conceito de loja das ideias, que é um conceito criado pelo R.L. Stine, que é o autor da série Goosebumps, e onde ele dá 3 viés, ele apresenta esse conceito da loja das ideias, e ele fala que essa loja tem 3 departamentos: o departamento das experiências, o departamento das histórias e o departamento da imaginação. E cada um deles você consegue extrair histórias na hora que você quiser. Se você pegar a imaginação, você fala: e se, já que ele faz livros infantis de terror, e se essa garrafinha aqui do Homem-Aranha, na verdade ela tivesse vida, ela fosse amaldiçoada, e todo mundo que bebe água dessa garrafa morre envenenado? Acabei de criar uma base para uma história. Eu posso escrever uma história inteira para isso. O setor das experiências é quando você pega uma coisa que aconteceu com você ou com algum conhecido seu. Como, por exemplo, a minha namorada acabou de... Nesse instante, ela tá dormindo agora, são 2h20 da manhã que eu tô gravando esse podcast. Ela tá dormindo, ela me chamou aqui desesperada porque ela disse que tinha sentido alguma coisa lambeu o pé dela. Depois eu fui ver que podia ter sido a minha gata, que tava deitada do lado do pé dela, que com certeza foi isso que aconteceu. Mas ela ficou apavorada dizendo que alguém tinha lambido o pé dela, ela tinha sentido uma lambida no pé. Olha só, uma experiência que eu já posso, em cima disso, criar uma história. Eu nem preparei isso, acabou de acontecer. Aconteceu tem 1 hora isso. Então eu tô trazendo aqui para vocês verem como é possível você extrair ideias de onde quer que seja. E eu falei imaginação, eu falei experiências e falei qual outro? Eu esqueci, meu Deus. Experiências, imaginação e... Eu consultei aqui memórias, mas em memórias está meio que conectado com experiências, né? Coisas que aconteceram com você acabam se tornando memórias. Ou você pode pegar uma memória do passado, como por exemplo, eu sempre fui para Morro Branco, desde pequeno, sempre fui para lá e eu ia para um condomínio onde o pessoal brincava de um jogo chamado Guerra, onde era tipo um polícia e ladrão e tal, só que tinha umas regrinhas diferentes. E a gente pode gerar uma história de terror, por exemplo, já que a gente tá focando aqui no terror, focado no R.L. Stine, onde metade do grupo saiu, era tipo assim, a polícia, né, desse jogo do Guerra ficava esperando os ladrões se esconderem, e depois que os ladrões gritavam guerra, a polícia ia atrás de pegá-los e tinha que colocar eles dentro de um local fechado lá, que geralmente era a quadra do condomínio. E se os ladrões que foram desapareceram completamente. Então tá vendo que os três eles meio que conversam, a imaginação junto com as memórias, junto com as experiências, todos têm uma conexão. Então essa é a minha dica aí para você sempre ter ideias, e eu exemplifiquei um pouco melhor isso lá no meu vídeo do canal. Mas eu acabei de dar uma resumida bem bacana aqui para vocês, mas caso vocês queiram mais detalhes, lá no canal tem um vídeo. Então é isso, e o último ponto aqui que o pessoal pediu para eu falar é como criar e desenvolver personagens. Um exercício que eu faço muito é observar as pessoas ao meu redor. Tem um casal de irmãos que faz Muay Thai comigo, que eles são personagens muito... Eles são fisicamente opostos. Enquanto o cara ele é muito malhado, e ele deve ter uns seus 25, 26, quase 30 anos, 27 anos. Ele é alto, ele é malhado, ele é extremamente coordenado nos golpes dele. A irmãzinha dele tem 10 anos, 12 anos, e ela é baixinha, magrinha, ela tem um óculos enorme, ela é toda destrambelhada, ela sempre vai com roupas muito maior do que ele. Então são duas personas. Eu falei com ela algumas vezes porque a gente lutou junto e tal, mas com o irmão dela eu nunca falei. E eu fico observando eles, eu fico pensando, cara, olha só, eu tenho 2 personagens prontos, porque são personagens completamente diferentes, e justamente por isso que seria interessante ver a relação deles dois juntos. Como é que seriam 2 personagens completamente opostos interagindo. Então é um exercício muito interessante, observar as pessoas ao seu redor, não só pessoas próximas de você, mas qualquer pessoa. E eu tenho feito muito isso também no caminho. O Muay Thai, porque eu não saio muito de casa, eu saio de casa praticamente para pagar conta, para resolver coisas no shopping, ver filme e para gravar, para fazer minhas gravações e para ir pro Muay Thai. E o caminho que eu levo pro Muay Thai, eu passo 5 minutos andando numa rua, e essa rua sempre tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. E eu sempre tô reparando nelas. E tem um menininho lá, um gordinho, que eu sou do Ceará, e ele é carioca, e ele fala umas coisas muito engraçadas. E uma vez ele tava dando uma lição de moral no menininho menor que ele,
E ele tava falando assim, consciência, irmão, consciência, brother, tenha consciência. Um moleque de 8 anos de idade, sabe? E eu achei isso muito legal, muito peculiar, e eu pensei, cara, se um dia eu criar uma história infantil, eu tenho que colocar um personagem carioca falando isso, consciência, irmão, consciência, porque o jeito que ele falava era muito engraçado. Então, você tem que perceber isso, olha ao seu redor, cara. Eu moro num condomínio com 200 apartamentos. Se você mora num local onde você pode andar, assim, de boa, dá uma passeada, conversa com as pessoas, interage com as pessoas. Tem um cara aqui no meu condomínio que ele comprou um chow-chow, e a vida desse cara hoje é o chow-chow. Tipo, onde você vai, você vê ele com o chow-chow. Então isso acaba despertando em mim ideias para personagens o tempo todo. De comédia, de terror, de drama, de aventura. Por exemplo, os irmãos que eu falei, eles poderiam muito bem protagonizar uma aventura em busca de alguma coisa, sabe? Seria interessante. O gordinho ele poderia ser o alívio cômico de um filme. Ou esse cara do Chow Chow poderia ser um personagem coadjuvante que de alguma forma vai ajudar o personagem, mas também pode ser um alívio cômico, porque o cara é fissurado no cachorro e isso acaba sendo um pouco engraçado. Então tá aí, gente. Esse é meu podcast sobre o roteiro. Já tô aqui com quase 1 hora, 55 minutos de material gravado. Deve estar com uns 45 minutos de material editado, mais ou menos, enfim. Contando as pausas, os erros. Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui. É mais um podcast que eu tô aqui passando 1 hora nesse calor aqui da minha casa, que eu tranco tudo. E para poder gravar com o melhor som e também os meus gatos não fugirem pela janela. Quem acompanha aqui o canal sabe disso, sabe o que é que eu tô falando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um podcast. Eu me dediquei, mais uma vez, eu simplesmente liguei e comecei a falar. Eu tinha uma base do que é que eu queria falar, mas não tinha certeza 100%. Simplesmente fui fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Deu um trabalhinho aqui fazer esse podcast com minha gata miando, os meus gatos derrubando as coisas, enfim. Mas caso você tenha gostado, curte esse vídeo aqui, caso você esteja no YouTube. Se você está no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em qualquer outro player de podcasts, já que esse podcast está saindo em todos os players possíveis, dá uma olhadinha lá no canal, é youtube.com/c/Bruno Albuquerque Cinema. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal. E é isso, gente. Mais uma vez, não esqueçam de assistir a aula gratuita que está aqui embaixo. 1 hora sobre as 7 camadas do cinema. O roteiro é só uma das 7. Então dá uma olhadinha lá, tá um conteúdo muito bacana. Também tem aqui embaixo o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, para você sempre receber novos podcasts, para você sempre receber os novos vídeos do canal, as críticas, as novidades, as entrevistas, os videozinhos curtos, os videozinhos longos, esses videozões mais longos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Decifrando o Cinema. É isso, um fortíssimo abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. O nosso próximo episódio será sobre direção de fotografia. Um forte abraço e vida longa ao cinema.